Então vamos dar continuidade à segunda parte da aula de Milagres segundo o Espiritismo. Nós vamos falar Faz Deus Milagres e o sobrenatural e as religiões. Lembrando que nós estamos tirando do livro A Gênese, do Allan Kardec, do capítulo 13, e do nosso livro do curso de Aprendizes do Evangelho, da FESP, né? No novo é o capítulo 20 e no antigo é o capítulo 18, parte A e B, ambos parte A e B. Muito bem. Faz Deus milagres? Eu quero começar com o nosso estudo agora, com aquele seriado do menino Sheldon Cooper, provando a existência de Deus para sua mãe, que atravessava um momento muito difícil. E ela estava duvidando da existência de Deus, apesar dela ser extremamente religiosa, e ele ateu. E ela dizia assim: ter fé é acreditar em algo que você não tem certeza se é real. E bem agora eu estou lutando com isso. E aí o Sheldon pergunta, né? Então você não acredita mais em Deus? E aí ela diz: filho, isso é algo que eu tenho que descobrir sozinha. E aí o Sheldon: talvez eu possa te ajudar com uma visão diferente. Você sabia, começa o Sheldon, que a gravidade fosse um pouquinho mais forte, o universo estaria em colapso? E aí a mãe: não sabia. E além disso, continua Sheldon, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria, não haveria planetas e nem estrelas? E aí a mãe: onde você quer chegar com isso? Que a gravidade ela é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a atração não fosse de 1%, a vida não existiria. E aí ele pergunta: quais as chances disso acontecer sem querer? E aí a mãe: mas peraí, por que você está querendo me convencer de que Deus existe se você não acredita? E aí ele diz assim: eu não acredito, mas a precisão do universo torna lógico que haja um Criador. Aí a mãe fala, né, a lógica está aqui, ela aponta no cérebro, né, mas o meu problema está aqui, né, ou seja, ela aponta no coração. E aí, né, ele tão amorosamente diz assim: mãe, esse Sheldon é antigo, né, e naquela época não tinha a quantidade de gente que nós temos, 8 bilhões, né, ele diz assim: existia, mãe, hoje, 5 bilhões de pessoas nesse planeta. Você é a melhor mãe para mim. Qual a chance disso acontecer? É lindo, né, a história, mas por que eu quis começar o nosso estudo de hoje, né, sobre se Deus faz milagres, né? Eu quis começar exatamente porque as coisas são, como diz o Sheldon, são tão lógicas, né, que até pela lógica a gente chega à conclusão que realmente existe um Criador para tudo isso, né? Se para nós as estrelas, o sol, fosse para encantar os nossos olhos, para nós fazermos músicas românticas, tocar violão, né, para a lua, bastava uma meia dúzia de estrelas, né, e não esse universo com trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, de sols, de planetas. É impressionante, né, como a gente pode pensar que essa tamanha quantidade fosse simplesmente ao acaso. Por isso, o Allan Kardec, no item 15, ele explica bem se Deus faz milagres. E ele faz uma pergunta ao leitor: por que Deus faria milagres? Para provar o seu poder, dizem por aí, né? Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais potente pelo conjunto grandioso das obras da criação? Pela sabedoria previdente que preside nas partes mais ínfimas, bem como nas maiores, pela harmonia das leis que regem o universo? Essa é uma resposta maravilhosa, né? Se nós olharmos o nosso corpo físico, os detalhes que ainda a gente não conhece, né? Você fala: meu Deus do céu, como que isso, né, pode ser ao acaso, né? Como o cuidado de Deus é perfeito para cada um de nós. E aí continua Allan Kardec, né? E ele dá um exemplo, por exemplo, do perito mecânico, que a fim de provar a habilidade, ele viesse desmantelar o relógio construído com as suas próprias mãos.
que é uma obra-prima da ciência, somente para mostrar que ele pode desfazer o que ele fez? É um exemplo, né? E aí continua, abre aspas, os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo as suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de anular nenhuma delas. E se estivermos diante de algum fato que ainda não compreendemos, é que ainda nos faltam conhecimentos necessários. E nós vamos, no ano que vem, no segundo ano do nosso curso, desconstruir, desmistificar, esclarecer muitos milagres que foram até atribuídos a Jesus. O mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes das suas faculdades mediúnicas, em virtude da sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam. Tudo o que Jesus, o nosso mestre, o nosso doce Rabi, realizava era apenas uma consequência da aplicação inteligente dele, das leis de Deus. A grande confusão nos relatos evangélicos. Por inúmeros fatos ocorreram de modo diferente daquilo que foi relatado. E também atribuíam-se a Jesus certos milagres absolutamente estranhos à sua vida, à sua modo de ser. Lembra, a gente vai estudar isso no ano que vem, mas aqueles 2.000 porcos, que estavam com obsessores, os obsessores entrarem dentro dos porcos e se precipitarem no abismo e morrerem todos. Gente, é só botar um pouquinho a razão, a lógica, Como que a gente pode atribuir violência, porque isso é uma violência, uma irascibilidade ou uma desforra ao bondoso Espírito sublime de Jesus? E é isso que nós vamos estudar. Isso não vai desmerecer nem tirar a grandiosidade de Jesus. Muito pelo contrário, a gente vai aprender a amar Jesus de uma maneira muito mais sólida, muito melhor do que a gente tem com essas coisas. Por isso que nós vamos estudar isso. Os compiladores do Evangelho, no intuito de engrandecer a pessoa do mestre Galileu, o mestre Jesus, copiaram inclusive alguns milagres de histórias do Velho Testamento ou da cultura hindu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Enoque foi arrebatado aos céus em um carro de fogo. Lembra que nós estudamos nesse ano, lá no Velho Testamento? O Abacue, profeta babilônio, fez sua ascensão aos céus pelos cabelos. Moisés e também Rama andou sobre as águas. Buda, olha aí, transformou água em vinho num casamento também. Estranho, algumas histórias serem semelhantes. Quem estava escrevendo esse evangelho, fazendo as traduções, não entendia às vezes a cultura do ambiente. As piadas, por exemplo, às vezes eu converso com uma pessoa que mora fora do país e aí essa pessoa me conta uma piada. E eu não consigo rir porque eu não estou envolvida naquela cultura, naquele ambiente, nas coisas que antecederam essa piada, que todo mundo está conversando, rindo, falando, Nós aqui, por exemplo, jogou a cadeira, todo mundo ficou brincando com a história da cadeira, um bom tempo, mas se a gente contar isso para alguém do outro país, ele não entende o que está inserido, porque ele não está sabendo de tudo que aconteceu. Então você imagina traduzir de uma língua para outra, tempos depois, que não se lembra tudo exatamente como aconteceu, com a interpretação também de cada um, e ainda por cima, esses detalhes que pertenciam à época, dos acontecimentos daquele grupo, e também da cultura, da maneira de pensar, percebe? Talvez quisesse engrandecer e trazer algumas coisas que nem sempre são verdadeiras, O próprio Flávio Joséfos, que é um historiador da época, ele não fez a mais leve citação a respeito dos milagres de Jesus na sua narrativa. Jesus mesmo disse, nós temos lá Mateus contando a gente no capítulo 5, versículo 17, eu não vim destruir as leis, mas sim cumpri-las. As leis gerais de Deus
são para ser cumpridas, né? A última aula da semana que vem, né, que vai ser hoje, que vocês vão ter, né, a nossa colega vai falar sobre o Mestre. Mas eu queria trazer aqui hoje que Jesus poderia fazer o que lhe foi atribuído, embora operando sabiamente com energias naturais do próprio mundo físico, certo? Em nada ajudaria a convencer a criatura humana a se libertar espiritualmente, certo? O milagre não consegue transformar um homem num anjo, né? Eu acho que era isso que eles queriam. Quanto mais olhassem milagres e milagres, coisas sobrenaturais, nós poderíamos entender e seguir e mudar e transformar. Mas não é o milagre que transforma um homem em anjo. O espírito não se gradua para a angelitude presenciando milagres. Isto só se consegue despertando em si mesmo as forças espirituais, que depois o libertam do instinto animal a abrir clareiras mentais para a amplitude da sua consciência. Esse trechinho está no livro de Ramatiz, lá no capítulo 23. O livro é O Sublime Peregrino. Lindo esse livro, vale a pena a gente ler. É um livro de perguntas e respostas e mostra, depois desse livro, eu aprendi a amar Jesus de uma maneira... Eu acho que eu sou uma pessoa antes e depois desse livro. Eu aprendi a amar Jesus de uma maneira diferente. E Allan Kardec, ele faz uma observação da igreja atribuir bons milagres por Deus e dos maus milagres que viriam de Satanás. Aí o Allan Kardec pergunta sabiamente: se Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são divinas, sem permissão de Deus, então ele é mais poderoso que Deus? Então Deus não terá potência. E olha como o Allan Kardec pergunta também: e se delega esse poder aos espíritos para fazerem mal aos homens, então Deus não possui soberana bondade? Se for assim, diz Allan Kardec, Deus não seria Deus. Hoje em dia, gente, aceitar essa ideia é impossível. São apenas espíritos, encarnados ou não, que com a sua própria inteligência, com conhecimentos científicos, usam para o bem ou para o mal, não é? Segundo a sua bondade ou a sua perversidade. Podem, às vezes, os olhos dos ignorantes ser considerados aquilo como prodígios, né? Mas eu achei bárbara essa frase de Allan Kardec. Eles são inexplicados, porém jamais inexplicáveis. Enquanto a ciência não progredir até esse ponto, talvez nós ainda achamos que seja prodígios. Mas nós que estamos aprendendo, estudando, nós estamos vendo que pode ser que sejam inexplicados, mas nunca inexplicáveis. Em algum momento nós poderemos explicar. Allan Kardec conclui que os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados como sobrenaturais, e continua ele, os mesmos também são encontrados analogamente em mais maravilhosos ainda, Allan Kardec falando, em todas as religiões pagãs da antiguidade. Igual o que Ramatiz disse, né? Nós vamos encontrar algumas histórias no ano que vem sobre Jesus que são encontradas nas outras religiões, né? Muito bem. Agora, continuando nossos estudos, né? Nós fizemos acabamos agora, Faz Deus Milagres, e vamos entrar para finalizar a nosso estudo o sobrenatural e as religiões, né? Vamos lá. O que é sobrenatural? É aquilo que é superior ao natural. Está no nosso livrinho do curso de Aprendiz do Evangelho, né? Que excede as forças da natureza, que não é conhecido senão pela fé. Como que o homem, né, não sabe distinguir por sua ignorância o que ele está de acordo, né, se está de acordo com as leis da natureza ou não, ou seja, qual o limite entre o natural e o sobrenatural, ele passa a considerar tudo o que conhece como fatos extraordinários, maravilhosos ou de origem divina, ou seja, sobrenatural. Continuando, tanta coisa tida como sobrenatural teve esses mistérios desvendados pela ciência humana.
Nós vimos aí na história. Ficou sendo isto uma das bases, então, das pessoas céticas, né? Por não aceitarem a realidade espiritual. E aí elas dizem que isso tudo é criação dos homens interessados em dominar as massas humanas. Então, por isso, cuidado, né? Que quando começa a considerar como sobrenatural, milagroso, e aí descobre que nada disso era milagroso ou sobrenatural, aí justamente as pessoas, tá vendo? Isso não tem nada a ver, isso aí é história, né? É o ópio, como ópio, como o pessoal fala, né? Do povo. Eles querem dominar as massas com essas histórias de milagres e todo mundo ficar acreditando. Então temos que tomar cuidado, submetendo-as ao seu controle, né? As religiões, elas nos mostram um estudo da história da humanidade que tem um caráter de transitoriedade em seus fundamentos. Nós vimos, né? À medida que o ser vai agregando novos valores, a sociedade vai se transformando, aquela religião, ela tem que se adaptar aos novos valores, certo? Então, essas religiões, elas são transitórias, né? Assim, toda a prática bárbara ou primitiva vai sendo abolida. A gente estudou agora no Velho Testamento nesse ano, né, sobre o sacrifício. Lembra? Quando nascia uma menina, pegava 2 pombos, quando era um menino era um pombo só, né? Oferecia-se a Deus, matava os animais a Deus, né? Oferecia carneiros, matava, né? Então, assim, isso era uma oferenda que eles, naqueles momentos judeus, né, na época de Moisés, acreditavam e faziam dessa coisa, como também a adúltera teria que ser lapidada, jogada a pedra até a morte, né, na porta, do lado de fora do acampamento deles. Então você vê que são valores, são leis que diziam que era de Deus, nós vimos, né? À medida que fomos crescendo, evoluindo espiritualmente, essas coisas eram bárbaras, né? O mestre mesmo veio trazer que Deus não deseja sacrifício. Olha só, tá vendo? Vão mudando. Então, as religiões têm esse momento transitório e à medida, né, que vai se mudando, vai se evoluindo, consequentemente os valores vão sendo mudados, né? E nesse processo, naturalmente, toda religião que não se basear nos princípios aceitáveis, né, que queira perpetuar a crença do maravilhoso, do sobrenatural, gente, vai cair por terra, né? Lógico que todas as religiões que insistirem em manter as crenças nos fatos sobrenaturais, quando eles forem explicados dentro das leis naturais, tendem a perder a força, certo? Por isso, abre aspas, Allan Kardec, o cristianismo não pode repousar a sua base única no maravilhoso. Por quê? Porque é um apoio frágil, cujas pedras se soltam a cada dia. Está lá em Gênesis, Allan Kardec, 13, item 18. Né? Porque à medida que vai se evoluindo, que a ciência vai progredindo, que os valores vão mudando, se a gente fixar nesse maravilhoso, são pedras que vão se soltar, não é? E a doutrina espírita, por abranger os 3 aspectos básicos, quais são, como nós estudamos lá no básico, né? O religioso, o filosófico e o científico, né? A doutrina espírita, ela se baseia nesses 3, religioso, filosófico e científico. Ela mantém uma base sólida, porque ela desafia o tempo e a ciência, diz Allan Kardec, porque o tempo e a ciência virão sancioná-las, ou seja, né, vai aprovar, vai confirmar e vai admitir, certo? Ela não muda com os valores, porque ela está baseada no processo científico. Então, finalizamos aqui com Kardec. Deus não é menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito por não ter abolido suas próprias leis. Não há necessidade do sobrenatural para nós rendermos a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é bastante imponente por si mesma, que ainda
seja necessário a gente ter que acrescentar qualquer coisa para entender o poder supremo. Palavra de Allan Kardec, lindo, né? Queremos, diz ele, dar ao povo uma ideia de poder de Deus? Frutificação das plantas. Queremos dar ao povo uma ideia de ação de Deus? Ele disse a ação do caule da erva, na flor que se abre ao sol, que a tudo vivifica. Lindo poeta Allan Kardec. Queremos mostrar ao povo a bondade de Deus? Basta ver a solicitude que ele tem por todas as criaturas, no bem que sempre vem do mal aparente e momentâneo. Ou seja, no final tudo dá certo. Aquilo que a gente queria mais que desse certo e aí deu errado. E ainda bem que deu errado para dar mais certo ainda. É Deus escrevendo nas linhas, nas páginas da nossa vida, aquilo que precisa acontecer para dar mais certo ainda. É esse detalhe, essa delicadeza do Pai Celestial. E este livro inesgotável, o livro da natureza, no qual a sabedoria e a bondade do Criador estão escritas em cada página. Isso já é o suficiente para nós entendermos que Deus é maravilhoso. Abraços fraternos.